Você com certeza já está sabendo porque não se fala em outra coisa. Teremos vacina, mas a discussão e a desconfiança por trás dessa vacina não é pouca. Tem gente que acha que vai tomar e virar um jacaré, tem gente ainda que está com meio pé atrás e tem aqueles também que estão até comprando kit para furar fila para ir tomar vacina. Mas a dúvida principal agora é: a vacina vai ser mesmo obrigatória? Será que ela deveria ser? Então fica comigo nesse vídeo até o final que a gente vai responder todas as dúvidas. E no final do vídeo eu vou mostrar um resumo de toda a situação da vacina e o calendário de vacinação aqui no Brasil. Pois é, vamos lá. Se você gostou já desse tema, já deixa o seu joinha aqui embaixo, manda para um amigo, comenta aqui para mim que eu quero saber. Você vai tomar vacina ou não vai? Bom, vamos direto ao ponto aqui que a gente não tem tempo a perder. Sim, a vacina vai ser obrigatória. O STF decidiu por 10 votos a 1 que a vacina tem que ser obrigatória, mas não vai ser forçada. Vou explicar como que vai funcionar. Quem não tomar a vacina vai poder sofrer algumas sanções no âmbito civil. Você não vai ser preso, fica tranquilo. Mas essas sanções podem ser definidas pelos estados, municípios e até a União. Por exemplo, você não vai conseguir matricular seu filho na escola, você não vai conseguir assinar carteira de trabalho ou tirar passaporte. Todas essas medidas vão ser tomadas de cidade para cidade, de estado para estado, não tem uma regra. Essas sanções são chamadas de medidas restritivas indiretas, ou seja, ninguém vai te pegar pelo braço e te forçar a tomar. Só que é um jeito de te fazer ir tomar a vacina. Essa discussão chegou até o STF porque teve um caso de uma mãe que não vacinava seu filho. O filho já tem 5 anos de idade e a mãe e o pai adotam uma filosofia vegana. Eles acham que as vacinas são intervenções médicas invasivas e não vacinam seu filho. O Ministério Público denunciou, obrigando eles a vacinar o filho e eles se recusaram. Isso foi subindo até que chegou ao STF. E o STF decidiu que, abre aspas, em situações excepcionais, como o da pandemia, o Estado pode agir para proteger as pessoas, mesmo contra suas vontades. Fecha aspas. Que discurso perigoso, velho. Aqui nesse discurso a gente tem 3 principais e explícitos problemas. 1. Quem define o que é uma situação excepcional? Eu posso pegar o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que todo mundo sabe que é uma violência absurda, e falar que aquilo é uma situação excepcional. O Estado, em nome de proteger as pessoas, vai mandar todo mundo ficar em casa, ninguém vai sair de casa mais, e restringir o seu direito de ir e vir. Essa é uma situação excepcional e uma medida para proteger as pessoas, mesmo contra suas vontades. Tá vendo como é perigoso? O segundo problema desse argumento, que qual é o limite de atuação do Estado? Quais direitos, em nome de proteger as pessoas, ele pode restringir e quais direitos ele não pode restringir? De ir e vir, livre manifestação da vontade, liberdade de pensamento? E mais, com base nesse discurso ainda, será que as pessoas querem mesmo ser protegidas por esse Estado? Ou elas querem ter liberdade para se protegerem quando e da forma que acharem necessário? Olha só, essa é uma discussão importante e vai longe, mas aqui eu levantei o questionamento. Você tira a sua própria conclusão, eu não quero pensar por você. Mas voltando para o caso da vacina, o argumento principal dos ministros é que a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade e só é efetiva se todo mundo tomar. E mais, o seu direito acaba onde começa o direito do outro. Ou seja, suas escolhas individuais, na opinião deles, não podem afetar o direito à saúde de terceiros, porque o seu direito acaba onde começa o direito do outro. E por isso, as medidas restritivas indiretas podem ser tomadas pelos municípios, pelos estados ou pela União. O discurso principal que varou esse debate foi, abre aspas, a vacinação é imprescindível para a erradicação e controle de uma série de doenças. Fecha aspas. Isso pode até ser verdade, mas estrategicamente ela não é boa para o governo. No que o governo poderia sair de herói nessa história, trazendo a vacina e convencendo a população a querer se vacinar, por vezes pode sair como vilão, mal interpretado, porque está impondo algo que as pessoas não se sentem seguras a tomar. E isso não é um episódio novo. A gente já teve isso na nossa história. Quando a capital era aqui no Rio de Janeiro, em 1904,
aconteceu um evento que chama Revolta da Vacina. Naquela época estava tendo um surto imenso de varíola e desde 1880, mais ou menos, já tinha vacina. Só que essa vacina era feita de pústula de vaca doente. Sabe o que é isso? Nojento, né? As pessoas se recusavam a tomar porque achavam isso super bizarro e não acreditavam no governo. O governo, então, vendo os casos dispararem, implantou a obrigatoriedade da vacina, em 1904. As pessoas tinham que comprovar ser vacinadas para fazer contrato de trabalho, por exemplo, matricular o filho na escola. Coincidência, né? O que aconteceu foi que o povo foi às ruas no Rio de Janeiro. Foi o maior caos. Olha esse trecho da edição de 1904 do jornal Gazeta de Notícias. Houve de tudo ontem: tiro, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimento fechado, bondes assaltados e queimados, lampiões quebrados a pedradas, árvores derrubadas, edifícios deteriorados. Não é isso que a gente quer, né? E ao final do dia foi muito pior. Todo mundo saiu perdendo. Um monte de gente foi presa, ferida ou morta. Ninguém mais já acreditava na vacina e o número de gente se vacinando despencou. O governo ainda teve que voltar atrás da decisão e já não era mais obrigatória. E o pior de tudo, a doença era verdade e muita gente se contaminou de varíola. Mas a pergunta agora que fica é: será que a gente não tirou nenhum ensinamento com a nossa história? A vacina vai mesmo ser obrigatória? Você acha que deveria? Essa pergunta eu vou deixar com você e responde aqui para mim nos comentários o que você acha, porque eu vou ler. E agora vamos para algumas informações relevantes sobre a vacina, um quadro geral. Aqui no Brasil, você sabe que a gente tem duas vacinas que foram aprovadas em uso emergencial pela Anvisa, que é a de Oxford e a do Butantan, a Coronavac. Ainda não existe um calendário de vacinação aprovado pelo Ministério da Saúde, mas existem algumas fases que já estão começando a acontecer. A primeira fase do plano de vacinação tem como público-alvo os profissionais de saúde, os idosos com mais de 75 anos, as pessoas com mais de 60 anos que vivem em asilos ou casas de repouso, população indígena aldeada em terra demarcada e povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Esses são os grupos da primeira fase que vão tomar a vacina. Mas a gente ainda tem um desafio. O total de número de pessoas que compreende essa primeira fase são quase 15 milhões. E aqui no Brasil, a gente só tem 6 milhões de vacinas distribuídas por enquanto. A gente sabe que cada pessoa tem que tomar 2 doses para ficar imunizado. Então a gente precisaria de pelo menos 30 milhões de doses para essa primeira fase. A gente tem 6. Já na fase 2, a gente tem 22 milhões de pessoas, mais ou menos, que vão precisar tomar essa vacina. E quase 50 milhões de doses que vão ser necessárias. Quem vai ser o grupo que vai tomar nessa fase 2? São pessoas de 60 a 74 anos. A fase 3 contém mais ou menos 13 milhões de pessoas e vai precisar de mais 20 milhões de vacinas. E as pessoas que vão ser vacinadas nessa fase são as pessoas com alguma morbidade, alguma doença, por exemplo, diabetes, câncer, que são as pessoas obesas, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares e por aí vai. Só depois de tudo isso, a gente vai passar alguns meses vacinando o resto da população. Ou seja, ainda tem chão pela frente, a pandemia não acabou e vai demorar para eu ser vacinado. Você depende da sua situação. Mas até lá, vamos se cuidar e vamos usar máscara.